Origem do Brasil. A terra agora chamada Brasil, nome cuja origem é contestada, foi reivindicada por Portugal em abril de 1500, com a chegada da frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral. A colonização foi efetivamente iniciada em 1534, quando João I dividiu o território em 14 capitanias hereditárias, mas esse arranjo se mostrou problemático, uma vez que apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Então, em 1549, o rei atribuiu um governador-geral para administrar toda a colônia aos portugueses. Assimilaram algumas das tribos nativas, enquanto outras foram escravizadas ou exterminadas por doenças europeias para as quais não tinham imunidade, ou em longas guerras travadas nos 2 primeiros séculos de colonização, entre os grupos indígenas rivais e seus aliados europeus. Em meados do século XVI, quando o açúcar de cana tornou-se o mais importante produto de exportação do Brasil, os portugueses iniciaram a importação de escravos africanos, comprados nos mercados de escravos da África Ocidental. Assim, estes começaram a ser trazidos ao Brasil, inicialmente para lidar com a crescente demanda internacional do produto, naquele que foi chamado ciclo da cana-de-açúcar. Transferência da corte portuguesa. A partir de 15 de julho de 1799, o príncipe do Brasil, João Maria de Bragança, tornou-se príncipe regente de Portugal, pois sua mãe, a rainha de Maria I, foi declarada louca pelos médicos. Os acontecimentos na Europa, onde Napoleão Bonaparte se afirmava, sucederam-se com velocidade crescente. Desde 1801 que se considerava a ideia da transferência da corte portuguesa para o Brasil. As fações no governo português, entretanto, se dividiam. A facção anglófila, partidária de uma política de preservação do império colonial português e do próprio reino, através do mar, apoiados na antiga aliança luso-britânica. E a facção francófila, que considerava que a neutralidade só poderia ser obtida através de uma política de aproximação com a França. Ambas eram apoiadas pelas lojas maçônicas, quer de origem britânica, quer de origem francesa. Considere-se ainda que as ideias iluministas francesas circulavam clandestinamente em livros, cada vez mais abundantes. A decretação do bloqueio continental em Berlim, em 1806, tornou mais difícil a neutralidade portuguesa. Em 1807, o Tratado de Fontainebleau dividiu arbitrariamente Portugal em 3 reinos. Desde outubro desse ano, Jean d'Oche Junot, antigo embaixador francês em Lisboa, preparava-se para invadir Portugal. Foi nesse contexto que D. João pactuou com a Grã-Bretanha a transferência do governo para o Rio de Janeiro, sob a proteção dos últimos. Com a invasão francesa de Portugal em progresso, a 29 de novembro de 1807, iniciou-se a viagem da família real e da corte portuguesa. 18 navios de guerra portugueses e 13 britânicos escoltaram mais de 25 navios mercantes de Lisboa até a costa do Brasil. A bordo seguiam mais de 15.000 portugueses. O reino ficava a ser governado por uma junta de regência que Junot logo dissolveu.
com a presença da família real portuguesa no Brasil a partir de 1808, registrou-se o que alguns historiadores brasileiros denominam de inversão metropolitana, ou seja, o aparelho de Estado português passou a operar a partir do Brasil, que desse modo deixou de ser uma colônia e assumiu efetivamente as funções de metrópole. Pressionado pelo triunfo da Revolução Constitucionalista, o soberano retornou com a família real para Portugal, deixando como príncipe regente no Brasil o seu primogênito, D. Pedro de Alcântara. Reino Unido com Portugal. Aclamação do rei Dom João V do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no Rio de Janeiro. Com o fim da Guerra Peninsular em 1814, os tribunais europeus exigiram que a Rainha Maria e o príncipe regente D. João regressassem a Portugal, já que consideravam impróprio que representantes de uma antiga monarquia europeia residissem em uma colônia. Em 1815, para justificar a sua permanência no Brasil, onde a corte real tinha prosperado nos últimos 6 anos, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves foi criado com a elevação do Estado do Brasil à condição de reino, estabelecendo, assim, um Estado monárquico transatlântico e pluricontinental. No entanto, isso não foi suficiente para acalmar a demanda portuguesa pelo retorno da corte para Lisboa, como a Revolução Liberal do Porto exigiria em 1820, e nem o desejo de independência e pelo estabelecimento de uma república por grupos de brasileiros, como a Revolução Pernambucana de 1817 mostrou. Em 1821, como uma exigência de revolucionários que haviam tomado a cidade do Porto, D. João V foi incapaz de resistir por mais tempo e partiu para Lisboa, onde foi obrigado a fazer o juramento à nova Constituição, deixando seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, como regente do Reino do Brasil.